que é a BIP é uma proposta de inovação, de improvement no Bitcoin, né? De mudança para o Bitcoin. Essa BIP diz o seguinte: Vocês acreditam que pode se tornar a moeda global? Tomar o lugar do dólar ou alguma coisa assim? eu acho difícil. O Bitcoin? Não, até poderia. Acho que se fosse o caso, na minha opinião, ele não seria a moeda de troca, mas ele seria a base do lastro, Tipo ouro. como o ouro foi. É muito mais fácil, assim, porque, vamos lá, para pegar ouro e também fazer críticas. Você sabe, a gente não sabe quanto ouro tem, isso é outra Sim. questão, mas lá na Inglaterra tem um Fort Knox, não se sabe quanto ouro tem lá dentro, Sim. né? Eles estão falando de auditar agora, mas nunca... Mas o valor de mercado é tipo 1 trilhão, assim. Mas tudo bem, mas eu quero dizer o seguinte, você consegue garantir que o ouro que tá lá é ouro mesmo? Que a quantidade de ouro que tem lá, que não tem falsificação lá dentro, o ouro que tá na Inglaterra, você consegue lá, que é a segunda maior custodiante, tá na Inglaterra. Você consegue garantir que eles não emprestaram, porque, por exemplo, no mercado cripto você tem a Pax Gold, que é uma stablecoin lastreada em ouro. E ela usa a empresa lá do Reino Unido como custodiante. Você consegue garantir que esse custodiante lá, ele não está emprestando o mesmo ouro pro Gold, que é o ETF do coisa, que também usa eles como coisa... A mesma coisa do SDT, né? É mais ou menos isso. A mesma ideia. Da mesma forma, eles podem, porque você não pode ir lá fazer nenhum tipo de auditoria. Também, se não tiver no Fort Knox, na verdade, o ouro valeria mais, não menos, né? Porque aí a reserva seria menor. Então, não, mas eu tô falando num contexto de que isso é a reserva de alguma coisa. E que não dá pra calcular, na verdade. É mais uma questão de que, o Bitcoin é totalmente... O Bitcoin seria um colateral, acho que o 388 acho que fala que ele é o colateral supremo por causa justamente da impossibilidade de você falsificar. Então não tem, se os estados passassem a usar, né, se os bancos centrais passassem a usar o Bitcoin como lastro para o dinheiro, você não teria como fazer falsificação. Então, mas é por isso que eu digo, o Bitcoin tem 100% de valor intrínseco. Exatamente. É isso aí. E ele serviria de... Você fala, um Bitcoin vale um Bitcoin. Exato. É nesse sentido. E aí, como ele tem a escassez, e obviamente, né, como tudo no mundo só tem preço, apesar do ouro, né, você sempre usa esse argumento também, que o ouro ele tem outros usos, né? A prata tem uso industrial, tem uso cosmético, outras coisas, né? E também o tal do efeito Linde, né? De muitos milhares de anos, assim, que pessoas continuam aceitando e tal. Uma coisa legal sobre a base monetária do dólar, que a gente não fala muito, é que, assim, enquanto o ouro, né, tem uma base que cresce, mas ela tem um crescimento limitado, né? Não ilimitado, assim, a curva de crescimento do ouro é limitada. E o Bitcoin também é super escasso, mas o dólar que usa como lastro o crédito, que é a situação atual, você tem uma situação em que, na verdade, a base ela decai, entendeu? Não só ela não aumenta, mas a base decai, né? O M2 decai, aí o lastro decai, então você pode ter um efeito em que você enxuga a liquidez. Eu repeti isso já várias vezes, mas ele tem essa propriedade de que não só, tudo bem que ele não é limitado, a base pode aumentar muito, mas ela também pode cair muito rápido, então faria com que o ouro voltasse até algum valor, né? Aí aquela curva do juro negativo, ela seria meio degradada, diminuiria, né? O juro não seria tão negativo assim nesse período. Aí a prova disso é que o mercado está com medo desse tipo de coisa acontecer e o ouro tá sendo comprado em grandes quantidades pelos bancos centrais, pelos países. E o Bitcoin está sendo um pouco usado, talvez estejam testando nesse sentido. E o que é interessante é que nós estamos vivendo a história, né, acontecer, né? A gente vai ver os resultados, né? E eu acho que não vai demorar muito. A gente está no laboratório real mesmo, né? E a gente sabe ali como é que tem que ser mais ou menos a carteira para não ter grandes erros, né? Sim. A gente sabe como não errar demais, né? Uma das diversificação. Uma das críticas das questões que o pessoal usa também falar do Bitcoin, falar assim, acho que até o próprio Paca já vi falando alguma coisa assim, quem garante que não vai chegar o cara lá e mexer no negócio, né? É que não entende. Não, mas é legal a gente falar disso, eu não tô nem criticando ele nesse sentido não, porque realmente, para quem não entende o funcionamento, e é muito difícil também, assim, eu sou um cara da ciência da computação, né? Eu sou formado em ciência da computação. Para mim entender o Bitcoin foi instantâneo. Porque toda a tecnologia que está embarcada ali eu já usava uma boa parte dela e tal. Não para fazer moeda, mas
a parte de criptografia e tudo mais. Então, você conhecendo o funcionamento, você sabendo que você pode ir lá ler o código-fonte, saber que mesmo que o Satoshi Nakamoto voltasse, não tem como ter um backdoor ali para alguém fazer alguma coisa. Né? Se alguém tentasse roubar o Bitcoin, o que ia acontecer? Cara, se alguém tentar roubar e fazer alguma coisa errada, você tem todo o histórico de tudo que está guardado em milhões de computadores separados. O cara não vai conseguir voltar atrás. O computador quântico chegou e fez alguma coisa. A inteligência artificial... Cara, o computador quântico, ele pode chegar, ele pode causar problemas. Obviamente, não dá para você falar assim, não tem risco nenhum. Não existe o risco. Mas a vida quebra também, né? Quebra tudo. Mas você consegue fazer mudanças no sistema, no código-fonte do Bitcoin, no funcionamento dele, que permite que você se proteja desse tipo de cenário, né? E quem fala que a inteligência... A computação quântica vai quebrar o Bitcoin. Cara, não dá para você afirmar isso. E a velocidade do desenvolvimento da computação quântica acontece ou até mais devagar do que a velocidade do desenvolvimento da comunidade. Não, mas Bitcoin, vamos lá, suponha que já existe alguém que tenha lá um computador quântico e ele consiga, tá escondido, tá como, né? Alguém fala, tá escondido, o governo americano já tem um computador quântico muito mais poderoso e tal. Cara, eles vão usar só para atacar o Bitcoin? E assim, por melhor que seja o computador quântico, qual que é a ideia do computador quântico? É um tipo de processador, né, um tipo de hardware de processador que consegue simular milhões de situações ao mesmo tempo. A máquina normal, eu tenho um bit 0 ou 1, né, energia passando ou não num transistor ali, aí você junta todos os transistores, ele faz as contas e fica fazendo as coisas ali. O computador quântico, ele conseguiria fazer várias simulações desses zeros ou uns aqui simultaneamente, né? Mais ou menos isso. É difícil até a gente entender, porque é um negócio muito fora do coisa. Quem garante... Porque assim, vamos lá, como que funciona a mineração do Bitcoin? Eu preciso ficar chutando o número. Sim. Tá? Então, eu preciso chutar um número, é literalmente isso. Tá? Muita gente fala assim, um código matemático, não é. Eu preciso chutar um número. É um jogo de tentativa de acertar mesmo. Eu chuto o número, ele faz um hash, ele soma com as informações que tem dentro do bloco, ele faz um hash, que é um algoritmo de criptografia, e aquele hash ele tem que ter um número de zeros específicos na frente da string ali que ele gera. Se tiver 25 zeros na frente, tá válido, esse bloco é meu. É basicamente isso que acontece. Aí você fala, o computador quântico poderia simular muito mais números ao mesmo tempo. Beleza, mas ele pode simular quantos números ele quiser. A gente hoje pode simular trilhões de números, só que sem eu calcular o hash não adiantou nada. Quem me garante que o computador quântico vai ser eficiente em calcular o hash? Porque uma coisa é fazer o processo de chutar números, outra coisa é o processo de gerar o hash. E eu preciso calcular o hash para poder fazer o processo. E não adianta, não é um negócio assim, fica testando hashes aí. Não, eu preciso dos números. O hash, ele é você precisa passar todo aquele bolo de informações, como se fosse passar no moedor de carne e vai passar linguiça, né? Tem um monte tem um porco, se tem um porco aqui, sai linguiça no final. O hash é isso. Se tem um porcão, sai linguiça no final. Eu preciso passar por esse processo. E esse processo ele é complexo. Aí sim é o código matemático completo. O computador quântico vai conseguir fazer isso? Eu não tenho como garantir isso. É um negócio incipiente ainda. A gente está falando de uma tecnologia nova que vai ter um monte de vantagens em uma série de situações. Mas nessa especificamente eu não garanto que isso vai acontecer. É tudo muito chute, né? É muito chute. Então você não pode dizer, olha, vai quebrar. E sem contar tudo isso que eu acabei de falar, você pode evoluir o software e construir novas provavelmente vai evoluir. Já está em evolução, já estão fazendo. O software do Bitcoin evolui, né? Tem uma comunidade, né? E eles vão aprovando melhorias, mudanças. Exatamente, né? Exatamente. Isso já está acontecendo agora, as discussões, os novos códigos para proteger já estão sendo feitos, inclusive. Os códigos, as carteiras computação quântica e outras coisas já estão em discussão. Quando esse negócio vier mesmo... Aliás, essa semana teve uma proposta, né? Virou até polêmica. Um dos vídeos que a gente fez o corte lá, que o Matheus deu bastante view lá, porque o Jack Dorsey é o cara que fundou o Twitter, né? E tá também no mercado cripto há bastante tempo. E ele está endossando uma proposta, e até quero saber a sua opinião com relação a isso. O Bitcoin hoje ele tem 21 milhões de unidades máximo, né? No final lá ele vai ter 21 milhões de unidades. Isso está no código. Já até mostrei várias vezes como é que isso... não está escrito lá assim, será 21 milhões. É uma curva sintótica. Isso. É uma conta que vai sendo feita ali, a forma de distribuição, e ele converte para 21 milhões. Limite, E aí, só que ele tem uma divisão possível em até 8 casas decimais, né? O que faz ele ter 100 milhões de satoshi por cada Bitcoin que você tem, né? Então, o satoshi é a menor unidade, como se fosse o nosso centavo. E aí, tem uma proposta que está sendo discutida, que é a BIP 177,
né, que é a BIP é uma proposta de inovação, de improvement no Bitcoin, né, de mudança para o Bitcoin. Essa BIP diz o seguinte: vamos parar de olhar o Bitcoin como um Bitcoin com 0,8 casas decimais, vamos passar a olhar a última casa decimal, que é o Satoshi, como um Bitcoin, teoricamente. Então, ao invés de eu ter um Bitcoin, eu tenho 100 milhões de Bitcoins agora. Sim. E aí, só que assim, eu não tô mexendo na base monetária, eu não tô mexendo na quantidade, eu só tô mexendo na forma de olhar, porque aí ele não teria mais casa decimal. Né? E tem gente que vai falar, não, mas aí você tá aumentando, você falou que o Bitcoin era escasso, era só 21 milhões, agora você tá falando que vai ter 21 trilhões, né? Que eu não acho que é isso, não sei se é 210 trilhões. Sim, sim. Quando você ouve isso, então, pra você isso é de boa, porque assim, até pra mim, que entendo como funciona, quando você fala isso, dá a impressão de que você tá aumentando a base. Dá a impressão não. Se não tivesse o limite na oitava casa, então ele não seria escasso. Tá, mas vamos lá, mas eu posso aumentar esse limite no código. Eu poderia da oitava casa passar pra 10. Mas hoje é oitava, é o mesmo que fosse 10. Se não houvesse limite, então supostamente não seria escasso. Porque você pode aumentar ele infinitamente. Tá, então, mas sabe qual que é a confusão disso? Que eu acho que é exatamente o ponto. Mas agora que é na oitava, aí tudo bem, porque não, mas tem escassez. Vamos lá. Se passasse essa proposta, no futuro vai chegar um momento. Qual que é a ideia? O Bitcoin tá ficando grande demais, a unidade tá ficando cara demais, as pessoas que estão chegando no mercado agora não conseguem entender que ele tem divisão. É um split. Isso, é um split. Só que o split, ele não aumenta a quantidade das coisas. Concorda? Ele aumenta, você pode até aumentar a percepção de quantidade, mas ele não aumenta a quantidade. É a questão, você tem uma pizza, eu dividi ela em 10 pedaços, ou 60 pedaços, ou 2.000 pedaços. É a mesma pizza. É a mesma pizza, eu consigo dar alimento para mais pessoas, mas eu não mato a fome de ninguém. Sim. Né? E no caso do Bitcoin, o problema é que a gente tem essa percepção diferenciada com esse caso por ele ser digital. Então você fica com a impressão de que eu, por mais casas decimais, aumentar essa coisa, eu estou aumentando a quantidade. Mas eu não estou aumentando a quantidade. No máximo, eu aumento a percepção de quantidade maior. É a percepção, não. A quantidade não aumenta. Exatamente. Então, mas olha como esse assunto é um assunto polêmico, né? Porque acho que seria negativo, né? Não, mas é uma contradição essa coisa de que se você pode dividir alguma coisa infinitamente, ela não é escassa. Sim. Agora, na medida que em algum momento você põe um limite, aí ela se torna escassa. É muito interessante. Mas é a percepção só, né? Porque o ouro também ele é divisível até no átomo. Certo? Ele tem. E você não está aumentando a quantidade de ouro porque você está dividindo no átomo. Então, para usar essa analogia, é a mesma coisa. Então, pôr mais casas decimais ou pôr mais, não vai mudar a quantidade de bitcoins possível. Mas o ouro tem uma limitação física ali, né? Para você dividir, separar e fazer e tal. Mas de qualquer maneira é isso. Se tiver mais gente usando e mais gente demandando e tal, vai aumentar o preço. Se você dividir a quantidade, o preço vai dividir, mas a base, o total vai aumentar.